Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao canal da Pastora do Vale. Meus amados, trazendo mais um conteúdo aqui para você e falando que nem todas as pessoas que passam pela nossa vida, ela permanece. Nem todas as pessoas vêm para a nossa vida para ficar, para permanecer. Mas muitos vêm e passam, é de passagem. Não é para caminhar conosco. Caminha um tempo e depois deixa de caminhar. Agora tem pessoas que vêm e vêm para ficar, né? Tem pessoas que vêm e vêm para ficar. Muitas vezes uma pessoa que é sua amiga, ela veio, foi um tempo, depois ela sumiu, depois ela deixou de ser sua amiga. E é assim, a vida é assim. Porque nem todas as pessoas ela vêm para ficar na nossa vida. A Bíblia fala, irmãos, de Abraão e Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Quando Abraão saiu da sua parentela, do meio da sua parentela, Deus mandou ele sair do meio da parentela. Então, Ló foi com Abraão. Eu acredito. Eu tive que espirrar, irmãos. Eu acredito que Abraão achou bom levar Ló, né? Vou levar, é o meu sobrinho, eu vou levar Ló comigo. E levou Ló. Mas enfim, não deu certo a caminhada de Abraão junto com Ló. Porque muitas vezes até um parente não dá para andar junto. Porque às vezes há problemas, há confusões, né? Muitas vezes aquele parente bota você em enrascada. Acontece isso. A Bíblia conta história de pessoas assim. A gente vê Abraão com Ló. Chegou um tempo que Ló, os pastores de Ló, começou a brigar com os pastores de Abraão. Por espaços, por poço. Estava tendo uma contenda entre esses pastores de ovelhas. Tanto os pastores de Abraão e quanto os pastores de Ló. Então, é assim como a Bíblia diz, que dois não andam junto se não tiver concordância. Estava tendo muita confusão. Abraão achou por melhor cada um ir para um canto. Então, Abraão chamou Ló e falou, não tem jeito para a gente caminhar junto. O jeito é você ir para um canto e eu para o outro. Escolha aí qual o lado da cidade que você quer ir. Então, o que acontece? Ló escolheu Sodoma e Gomorra, porque as campinas eram bonitas, as campinas de Sodoma e Gomorra, aqueles capim verde, e logo ele imaginou, pronto, aqui vou me dar bem, e aqui eu vou me instalar, vou ter pastos bons para os meus animais, e assim ele foi. E vocês viram o que foi que aconteceu, né? Parece que Abraão ficou com a pior parte. Mas eu quero dizer para você, irmãos, Deus estava com Abraão. A Ló estava desfrutando da bênção de Deus que estava na vida de Abraão. Tem gente que muitas vezes está perto de você e ele está debaixo da bênção de Deus que está na sua vida. E quando ele sai de perto de você, acontecem coisas horríveis. Por quê? Porque era a bênção de Deus que estava na sua vida, que estava abençoando aquela pessoa. E quando ela sai, obviamente, se o negócio de Deus é com você e Deus não tem nada com você, com a outra pessoa, perdão, então a bênção continua com você. Aquela pessoa vai viver sua vida naturalmente. Então foi isso que aconteceu. Quando Ló escolheu ir para Sodoma e Gomorra, com a ambição dos seus olhos, as campinas, os campos, ele escolheu. E Abraão parecia que estava, tipo, numa derrota. Puxa, fiquei no pior lugar. Não, Abraão nem pensou nisso. Mas a bênção de Deus estava com Abraão. É tanto que Ló arrumou muito problema, teve confusão, depois Abraão teve que ir lá defender o seu sobrinho da mão de uns reis, lá de um povo que queria matar a família de Ló. Uma coisa horrível.
E amados irmãos, o que aconteceu? Ló escolheu morar numa cidade pecaminosa, um lugar terrível, o qual Deus abominava, não tinha pessoas justas lá dentro, não tinha pessoa santa, a abominação era terrível naquela cidade, e ele, enfim, escolheu aquela cidade que Deus não olhava aquela cidade com olhos bons, até que Deus destruiu aquela cidade. E Ló perdeu sua esposa, porque sua esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal. As filhas de Ló, mente pervertida, contaminada, teve relações sexuais com o seu próprio pai. Embriagou o seu pai e, enfim, elas queriam ter descendente, né? Elas não eram casadas e elas acharam por melhor embriagar o seu pai e ter relações sexuais com ele. Você vê como veio a mente das filhas de Ló. Você vê como estava a mente das filhas de Ló, pecaminosa. Porque a cidade que elas já viviam já era pecaminosa. E elas saíram com a mente daquele jeito. Porque Deus tirou ali Ló? Por misericórdia de Deus sobre a vida de Abraão, porque Ló tinha o sangue de Abraão, tinha um parentesco ainda, né? Era parente de Abraão. Então Deus, por misericórdia, tirou Ló às pressas ali daquela cidade, por causa de Abraão. Por causa de Abraão, porque Deus não achou 5 justos naquela cidade. 5 justos Deus não achou. Se Deus achasse 5 justos naquela cidade, Deus não tinha destruído a cidade. Então, meus irmãos em Cristo, o que eu quero dizer? Tem pessoas que muitas vezes você anda e ela traz muitos problemas para a sua vida. E às vezes tem que se separar, tem que cada um ir para um canto, um para o seu lado, outro para o outro, porque tem gente que é um atraso na sua vida. Ló foi um atraso na vida de Abraão. Ló foi um atraso, trouxe muitos problemas, muita confusão, porque quando Deus falou foi com Abraão. Não sabe se era para Abraão levar Ló, mas Abraão levou, mas no meio do caminho começou os conflitos, começou os problemas, as discussões, mas enfim, ele deu um basta nisso. Cada um foi para lá, o outro foi para cá, e assim Deus abençoou a vida de Abraão. Deus abençoou a vida de Abraão, multiplicou os bens de Abraão, abençoou os pastores de Abraão, tudo que era de Abraão, Deus abençoou. E Ló, ninguém sabe o destino, a Bíblia não fala mais dele. Quando ele saiu de Sodoma, a Bíblia não fala, só fala até ali de que as filhas de Ló embriagou Ló e teve relações sexuais com ele. Dali, a Bíblia não fala mais de Ló, mas a Bíblia continua falando de Abraão, porque a bênção de Deus estava na vida de Abraão, não era de Ló. Então presta atenção, quem você traz para a sua vida, que às vezes você acha que aquela pessoa não vai trazer problema e de repente traz confusão. E parentes, é parente, muitas vezes é um parente e traz muitos problemas, muitas confusões. E olha, depois você colhe os frutos, tá bom? Tem pessoas que não vêm para ficar para sempre na nossa vida. Tem pessoas que é passageira. Se Deus tirou da sua vida, deixa aí. Deixa aí, é porque não é boa companhia. Ló não era boa companhia para Abraão. Por isso que, cada um pro seu campo. 2 não andam juntos se não tiver de comuns acordo. Tá bom, meus irmãos? Meditem nesta palavra. Tem gente que vem para a nossa vida como passageiro, para passar e não para permanecer. Mas tem gente que vem e fica. Um amigo, um parente, tá? Mas aquele que é para passar, ele sai, ele vai embora e ele sai da sua história. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra, curta, comente e compartilhe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém.